Bom, vamos tratar de algumas questões importantes que são questões introdutórias. Primeiro, nós estudamos até aqui os 6 primeiros capítulos de Daniel. E os 6 primeiros capítulos de Daniel são capítulos que narram história. A literatura, ela muda. Na primeira parte, até o capítulo 6, você tem uma literatura que é descrita, ou que é caracterizada como uma narrativa histórica. A partir do capítulo 7, Daniel se torna um livro de profecias. Ele pega um outro caráter literário agora. E o caráter literário agora é escrito apocalíptico. A ideia é o quê? É que Daniel passará a contar as visões que ele teve naquele período que ele já descreveu. Ele contou histórias para nós da sua vida e de como ele sobreviveu fiel ao Senhor lá na Babilônia. O propósito pelo qual Daniel escreve essa segunda parte é o mesmo propósito com o qual o livro de Apocalipse nos foi entregue. É o mesmo propósito com o qual alguns capítulos de Isaías, de Jeremias foram escritos. A literatura apocalíptica, ela sempre teve um propósito bem definido para o povo de Deus. E o propósito é o quê? É animar o povo de Deus diante das dificuldades e das lutas que o povo está passando ou passará, para que o povo não desanime, não perca a fé, mesmo em dias difíceis. E a literatura apocalíptica pode ser também descrita como a contação dos fatos antes que eles aconteçam. E, especialmente se você considerar isso, essa é uma das grandes provas a respeito da veracidade das Escrituras. Por quê? Porque a literatura apocalíptica, ela não é uma exclusividade da Bíblia. A literatura apocalíptica, especialmente nos anos 200 e 100 antes de Cristo, ela foi escrita, e foram escritos tantos volumes de literatura apocalíptica, que existe um compêndio de literatura judaica muito extenso, que é chamado de livros apócrifos, que contam coisas a respeito do futuro, para eles lá naquela época, quando foi escrito, mas nem toda essa literatura, ela veio para as Escrituras. Mas apenas o que nós temos hoje dentro do cânon das Escrituras, foi considerado verdadeiramente literatura apocalíptica. Porque era uma cultura deles, nos anos mais difíceis de Israel e de Judá, naquele período que é chamado de período interbíblico, que Israel, Jerusalém foram invadidas por muitos povos, passaram debaixo do domínio de vários impérios. Muitas pessoas escreviam para animar o povo a respeito do futuro. Infelizmente, a prática não era uma prática fiel e íntegra. Muita gente que escreveu naquela época, escrevia coisas que já tinham acontecido, e daí, eles, no anonimato, eles escolhiam um autor que fosse uma pessoa que já tivesse morrido. Uma pessoa que morreu há 100 anos atrás. E então eles escreviam os fatos dos últimos 100 anos, colocavam como autor alguém que morreu há 100 anos atrás, e perdiam essa literatura dentro de alguma biblioteca. E daí, tudo combinado, um dia alguém encontrava e dizia assim: olha, fulano de tal era profeta. Por quê? Porque disse tudo o que ia acontecer. O resultado era que aquilo era aceito como uma literatura apocalíptica, mas depois de alguns anos alguém acabava provando que aquilo era uma farsa. E isso aconteceu com todos esses livros que são chamados livros apócrifos, que são centenas de volumes. Mas isso não aconteceu com as literaturas apocalípticas que estão nas Escrituras. Nem o livro de Daniel, nem o livro de João, Apocalipse de João, nem todos os textos que estão no Antigo Testamento de literatura apocalíptica, nenhum deles sofreu qualquer tipo de dano que estragasse ou que tivesse um rompimento da reputação desses livros. Muito pelo contrário, você tem uma data correta de seus autores, e seus autores, inspirados por Deus, falaram antes dos fatos acontecerem, e os fatos aconteceram de acordo com o que eles falaram, e muitos ainda estão por acontecer, mas eles são exatos. E isso traz segurança para quem precisa, na hora da tribulação, de uma literatura que seja confiável e que lhes dê algum tipo de esperança. E então é por isso que Daniel escreve estas visões e traz essas visões e entrega essas visões para o povo, que na época em que Daniel escreveu,
estava cativo na Babilônia. Todo o povo de Israel e de Judá, os dois reinos, tinham sido sequestrados lá por Nabucodonosor, e esse sequestro continuou em várias circunstâncias diferentes, através de Ciro e através de todos os imperadores que vieram a partir de Nabucodonosor. E o que Daniel escreve vai servir de alimento para a fé e vai servir de esperança para aqueles que estão passando por isso. Quando nós abrimos lá o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, você vai pegar nos primeiros versículos, João dizendo assim: esse livro foi escrito para o bem da igreja, para que a igreja leia esse livro e se prepare para os últimos dias. Ou seja, é tanto um alerta, quanto é também uma mensagem de esperança e de segurança. Virão dias ruins, dias difíceis, dias terríveis, mas Deus continuará cuidando de vocês, Ele continuará governando, e esses dias terríveis, eles têm um prazo estabelecido para serem encerrados. Antes de Deus fundar este mundo, Ele já tinha estabelecido uma data para pôr fim ao sofrimento de vocês. É para isso que serve a literatura apocalíptica. E especialmente aqui no livro de Daniel, quando nós pegamos essa literatura, Daniel está falando para um povo que estava debaixo de grande sofrimento e de grande tormenta. Mas mais do que isso, talvez o maior sofrimento deste povo, e aí Daniel conhecia muito bem, era exatamente o sofrimento de enfrentar sozinho o mal. Daniel com certeza muitas vezes teve que curtir a solidão da fé, a solidão da convicção, a solidão dos ideais. Gente de fé, gente de convicção, gente de ideais, fatalmente vai ter que enfrentar a solidão. Porque como o povo de Deus, em alguns momentos, o remanescente que permaneceu fiel a Deus, se reduziu a números pequenos, como aqui em Daniel, a 4 jovens. Isso é perturbador, isso é algo que tira a tranquilidade, perturba o coração, inquieta o coração. Porque por mais que eles tivessem convicção, eles estavam enfrentando não só os inimigos de Israel, os inimigos de Deus, eles estavam enfrentando compatriotas que simplesmente decidiram ceder. E então eu imagino que a circunstância deles era muito difícil. E quando Daniel escreve essas visões que ele recebeu de Deus, a intenção era mostrar: olha, ainda que você esteja sofrendo sozinho, Deus não te esqueceu. Deus está te vendo. E Deus sabe exatamente como será o fim, porque Ele determinou o fim desse período de tribulação, dessa sua luta, desse sofrimento. Então Daniel está dizendo, eu quero encerrar essa introdução dizendo isso, Daniel está dizendo o seguinte: vale a pena permanecer fiel, ainda que isso cause sofrimento, tribulação, porque Deus está te vendo, Deus te conhece, e Ele tem a história nas mãos, tudo está sob controle. Você não está sozinho e perdido num mundo de fatalidades. Não, você pode estar sozinho, mas perdido você não está, porque você permanece fiel ao Senhor. Desamparado você não está, porque Deus está com você. E desiludido você não pode ficar, porque Deus tem o fim dessa história nas mãos. Ele governa, e Ele sabe de tudo. Ele fez tudo, e Ele encerrará tudo da maneira como Ele planejou. Literatura apocalíptica é para isso. E então essa segunda parte do livro, se a primeira parte, Daniel trouxe-nos uma declaração enfática e imperativa: ousem ser firmes. Na segunda parte, Daniel vai dizer como você pode permanecer firme, sozinho e no mundo de tribulação. Você precisa ter convicções a respeito de alguns fatos que são essencialmente necessários para que você permaneça fiel. E essa primeira visão que ele vai nos dar aqui no capítulo 7, ela vai trazer para nós exatamente uma imagem daquilo que alimentava a fé e a convicção de Daniel. E essa imagem começa a ser descrita por Daniel a partir do versículo 1, e eu gostaria de propor para vocês, a primeira parte do nosso estudo nesta manhã é: o que Daniel viu? Qual foi a visão dele? O que ele enxergou naquela visão da noite? Bom, nós temos de início a declaração de Daniel de que esta visão, esta imagem que ele viu, foi no período de Belsazar. Vamos recordar? Qual é o período de Belsazar? Aí no seu texto aí de Daniel, você vai encontrar a história de Belsazar, sendo contado lá no capítulo 5. Lembra da visão
Deus, a mão de Deus escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta visão aconteceu na corte, ou esta imagem apareceu na corte de Belsazar. Quem é Belsazar? Belsazar, embora ele chama Nabucodonosor de pai, na realidade ele é um neto adotivo. É o filho de Nabucodonosor que adota Belsazar. E se você pegar um pouquinho, se você for procurar num livro de história antiga, você vai encontrar dentro da contação e da descrição dos impérios, você vai achar essa sucessão de Nabucodonosor, e daí você não vai encontrar o nome de Belsazar lá, aí você vai dizer assim, a Bíblia está errada. Não, a Bíblia não está errada. Nabopolassar é o filho de Nabucodonosor, mas Nabopolassar adotou Belsazar e dividiu o reino com ele, de forma que os dois reinavam junto. A palavra última era do filho de Nabucodonosor, mas Belsazar reinava junto com ele. Para todas as questões do reino que não exigiam uma decisão última, uma última palavra com a palavra do seu pai, ele decidia tudo. Ele era também o rei fanfarrão, o imperador fanfarrão, aquele que festejava, bebia, se alegrava e praticava todo tipo de excesso junto com a sua corte, com os seus príncipes, com os seus líderes. Nesse período, Daniel estava lá no Império da Babilônia, ele vivia lá na Babilônia, ele reinava. E nesse período, Belsazar recebeu uma séria admoestação de Deus, e uma admoestação terrível. E a admoestação era, os teus dias foram contados, ou seja, eu passei a régua. Você foi posto na balança. E nós sabemos muito bem que, no que diz respeito a Deus colocar homens na balança, a não ser que Cristo nos substitua, todos nós vamos ficar no vermelho. E então você foi posto na balança, essa foi a palavra de Deus para Belsazar, e esta noite você vai morrer. E naquela noite, o reino, o império da Babilônia é encerrado. Dario, em nome dos medos e persas, invade a Babilônia e mata Belsazar, e mata toda a liderança da Babilônia, e assume o império. E o império que era o império babilônico, naquela noite passa a ser o império medo-persa. Muito bem, Daniel, naquele tempo, então, logicamente você vai observar que a partir do versículo 7, você não está seguindo mais uma ordem cronológica. Literatura apocalíptica não segue ordem cronológica. Ele está contando as visões que ele teve naquele período que ele acabou de descrever, que é o período histórico. Então, no ano de Belsazar, Daniel estava dormindo, estava durante a noite repousando, e teve um sonho. E aqui ele passou a relatar aquilo que ele viu neste sonho. E o que Daniel viu? Bom, primeiro, ele começa dizendo que ele viu 4 ventos, 4 agitações sobre o mar. O que isso significa? Bom, estes ventos, a ideia é exatamente a ideia de agitação no mundo inteiro. O número 4 na Bíblia, ele sempre está relacionado à totalidade do mundo. São 4 ventos, são 4 direções. Então é a ideia de totalidade de mundo. E o que ele está vendo é que há um grande movimento no mundo. E ele fala sobre um grande mar. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o mar é uma representação da humanidade sem Deus. Por isso que quando você lê lá em Apocalipse, no último capítulo, que no novo céu, na nova terra, o mar já não existe, não está dizendo que não haverá mar, como a gente gosta de ir de férias para a praia. Não está dizendo que não haverá mar, não é isso. Está dizendo que não haverá mais esta humanidade sem Deus na nova terra. Toda a humanidade servirá a Deus. Todos aqueles que forem eleitos e estiverem vivendo em comunhão com Deus e na habitação eterna, estes todos viverão na presença de Deus. Então este mar que simboliza homem sem Deus não existe mais. Muito bem, então deste grande mar, este vento agita este grande mar, e começa a emergir deste mar, começa a surgir deste mar 4 animais. Então vejamos, o primeiro deles é um leão com asas de águia. Bom, o que Daniel está vendo aqui é algo que está em plena harmonia com o sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2 e Daniel interpretou. Porque este leão, ele corresponde exatamente à cabeça de ouro lá do capítulo 2. Agora, algo interessante sobre este leão: se ele é a cabeça de ouro do capítulo 2, então há referência ao império de Nabucodonosor, ao império babilônico.
se é o Império Babilônico, nós vamos ver um pouquinho à frente, nós vamos perceber o porquê dessa simbologia de perder asas. Eu não resisto em adiantar a informação para vocês. Mas a ideia de perder asas significa exatamente o quê? Primeiro, este animal simboliza um grande reino, um grande império, que surge do mundo dos homens sem Deus, que se sobrepõe sobre a terra. Mas nesses dias, Daniel estava vivendo na Babilônia. E esta grande fera, este leão com asas, a ideia de asas é a ideia de ir para onde quer que quisesse ir e expandir seu domínio sobre todos. Ele podia voar para qualquer canto da terra. As asas vão ser quebradas. Por que as asas vão ser quebradas? Porque este grande imperador vai conhecer o Senhor através da vida de Daniel. E com o passar do tempo ele deixa de ter as características de uma grande fera. Ele perde suas asas, e o texto diz que ele se levanta, ele se põe em pé, e ele começa a ficar com semelhança de gente. Está dizendo assim, olha, houve uma humanização no Império Babilônico. Por quê? Porque Deus se mostrou para Nabucodonosor e transformou Nabucodonosor. E transformando o imperador, o império também passou a ser transformado. E aquele império que era consolidado, harmônico, firme, poderoso, ele deixou de ser um império cruel, ele começou a ser um império mais dócil, e por consequência ele vai enfraquecendo ao ponto até de deixar de existir. Mas aquele império que era uma fera vinda do mundo dos homens rebeldes a Deus, acaba se tornando em semelhança de homem. Ou seja, Deus transforma um império rebelde em um império humano, santo, porque ele transforma a vida de Nabucodonosor. Mas o segundo animal que aparece aí é semelhante a um urso. Você pode ver lá no versículo 5. Um urso com um lado levantado. A ideia, bom, se você lembra da figura do urso, o urso fica em pé, normalmente ele fica. Das suas 4 patas, neste texto, 2 estão, é outra tentação não fazer a imitação do urso com as pernas levantadas. Mas a ideia é que o urso está pronto para avançar. Ou seja, é um império que se levanta com fome. Fome de digerir, de engolir, de comer o mundo. Ou seja, vontade de avançar, de ganhar, de dominar, de se sobrepor sobre todos. A respeito deste império, Daniel viu que ele tinha na boca 3 costelas. É difícil ficar tentando fazer essa simbologia de números, então o importante aqui não é números. Mas se você quiser achar alguma questão correlata na história, você pode lembrar que o Império Persa dominou o Império Babilônico, que era o maior império até então, mas existiam terras que não estavam debaixo do domínio da Babilônia. Uma delas era a terra de Lídia, você pode olhar no mapa aí no final da sua Bíblia, e era o Egito. E diferente da Babilônia, o Império Medo-Persa se expandiu sobre a Babilônia, sobre Lídia e sobre o Egito. Então, se você quer alguma resposta para o número 3, talvez essas 3 costelas simbolizem exatamente o seguinte: este império tragou os impérios vizinhos da Babilônia e estava pronto para continuar mastigando e engolindo mais coisas. Bom, nós podemos adiantar que este império é obviamente o império que está descrito no capítulo 2 como o segundo reino, e este segundo reino que está descrito lá no capítulo 2, nós sabemos que corresponde ao Império Medo-Persa, corresponde ao Império de Dario. E então nós temos aqui já a interpretação. Eu tenho o leão, Nabucodonosor e o Império Babilônico. Eu tenho o urso, que é Dario e o Império Medo-Persa. No versículo 3, você tem a terceira imagem, o terceiro animal. Este animal, ele é descrito como um leopardo veloz. A ideia é que é um animal que está ganhando o mundo. Ele tem 4 asas e ele tem 4 cabeças. A ideia aí é que este animal, ele conseguiu o primeiro império mundial. Ou seja, não há parte no mundo que este império não tenha alcançado. E nós sabemos que o primeiro grande império que conseguiu se ramificar por todo o mundo conhecido da sua época é o Império Grego. Nós sabemos na história que quem sucedeu o Império Medo-Persa é exatamente o Império Grego, com Alexandre o Grande. Ele expandiu o seu reino e estabeleceu o seu reino sobre os 4 cantos. Aonde havia mundo conhecido naquela época, então, neste lugar, ou a estes limites, chegou o Império Grego.
Bom, mas aqui Daniel já está citando o futuro, é literatura apocalíptica. Quando ele teve este sonho, nem os medos e os persas tinham dominado Belsazar, e nem muito menos Alexandre tinha dominado os medos e os persas, literatura apocalíptica. Mas vejamos, a ênfase de todo o texto a respeito do que Daniel viu não são esses três primeiros, mas a ênfase vai sobrecair sobre o quarto animal. Este quarto animal, você vai encontrar a descrição dele aí no versículo 7, nós lemos. Este é um animal que é descrito, ou não descrito, como um monstro indescritível. Não dá para explicar quem é. Os três primeiros, Daniel diz, um parece um leão com asa, o outro um urso com as patas levantadas, o terceiro como se fosse um leopardo veloz com 4 asas, 4 cabeças, e é alguém que tem a visão e o alcance em todo o mundo. Agora, o quarto animal é um monstro indescritível. No capítulo 2, o quarto reino anunciado é o reino de Roma. Ferro com barro. É o quarto reino anunciado. É o reino que vem com força, que vem com ferocidade. É um reino que ao mesmo tempo é forte, ao mesmo tempo é fraco. E é o último grande império do período imperial. O último grande. Depois desse império virão reinos, mas não mais um único império. E então não tem como não fazer essa ligação deste monstro indescritível, na sua primeira fase, com o Império Romano. Mas essa terceira visão, esse quarto animal, ele tem 4 fases na sua história. A primeira fase é o monstro indescritível. A segunda fase sucede esse monstro indescritível, estes 10 chifres que surgem. E a terceira fase sucedem esses 10 chifres, um chifre pequeno. E nesta última imagem deste quarto monstro, está todo o período da nossa história, do Império Romano até o último dia, está descrito aqui. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui mais um pouco. Mas é importante citar para vocês a respeito dessa sucessão. Você tem o monstro indescritível, que nós automaticamente entendemos que é Roma, porque corresponde ao quarto império daquela visão lá do capítulo 2, e com os dados históricos que Daniel não tinha, por isso ele está escrevendo literatura apocalíptica, mas nós já temos, nós podemos dizer que este quarto império é Roma. Mas esse quarto império, na sua segunda fase, vai ser sucedido por 10 reinos. E a gente sabe pela história que é exatamente isso que acontece quando o Império Romano é desfeito. Não são exatamente 10, a ideia de 10 aqui não tem a ver com 10 reinos específicos, que eu pudesse citar para vocês, o reino tal, o reino tal. A ideia de 10, o número 10 na Bíblia, ele significa totalidade. Ele significa tudo. Então a ideia é o seguinte, o mundo daquele império foi substituído por reinos sobre toda a terra. Reinos na Europa, reinos na Ásia, reinos nas Américas que vão ser descobertas depois, mas reinos. E aqui também não está falando especificamente de monarquias, mas está falando de nações. Várias nações, cada uma com o seu domínio, cada uma com a sua política, cada um com o seu governo. A ideia é isso. E a terceira etapa, que ele fala sobre o chifre pequeno, aqui é interessante, porque quando você olha para essa ideia do chifre pequeno, o que nos é anunciado é que até então ele está falando de reinos. Mas quando você lê sobre o chifre pequeno, você vai perceber no versículo 8, que esse chifre pequeno, ele tem característica de pessoa. Veja só, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Ou seja, a ideia é que este chifre pequeno não é de fato um reino, uma nação, um governo. Mas esse chifre pequeno é um indivíduo. Um indivíduo que sozinho ele voltará a fazer, ou fazer pior do que todos os impérios fizeram. Porque ele sozinho influenciará, dominará, governará todo o mundo. Agora, esta visão
Se você quiser uma confirmação, especialmente essa, da terceira fase do quarto animal, você vai ter uma confirmação muito clara, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, de 3 a 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre o surgimento do homem da iniquidade. O surgimento do grande homem do pecado. O surgimento daquele que é homem, mas colocará toda a sua vida, e o próprio diabo concederá a ele poderes, para que ele faça sinais, inclusive, maiores do que o próprio Senhor Jesus fez, para enganar a muitos, se possível até os próprios eleitos. E então você tem uma contação da história, que vai desde o período imperial ao último período, que é o período que o próprio Novo Testamento anuncia como um período de grande tribulação, onde o homem da iniquidade exercerá temporariamente um domínio sobre toda a terra. É isso que Daniel viu na visão. Mas não só isso. Se a visão terminasse aqui, eu poderia dizer, de fato essa visão é perturbadora e não há nada de animador nesta visão. Mas a visão de Daniel não termina aí. Daniel viu mais. Daniel viu algo fantástico a partir do versículo 9. E isso é algo de arrepiar, é algo de deixar o nosso coração extremamente empolgado. O versículo 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos os tronos e o ancião de dias. O que Daniel viu? Daniel viu assim: olha, depois que eu vi esses animais imergindo do mar e trazendo grande turba sobre toda a terra, eu voltei os meus olhos e eu vi tronos, vários tronos sendo colocados, e no centro deles o trono maior, que é o do ancião de dias. A referência de ancião de dias só aparece em Daniel, e não há dúvida de que essa descrição é uma descrição com referência a Deus. Na literatura apocalíptica que eu citei para vocês, existem várias citações do ancião de dias, fazendo referência a Deus, porque no hebraico essa palavra ancião de dias começa com El. El no hebraico é Deus. E então, você pode encontrar aí na sua Bíblia, você vai ver que os tradutores, na hora de fazer a nossa tradução, traduziram o ancião de dias com letra maiúscula, porque todos eles concordaram que essa é uma referência ao próprio Deus. E então Daniel viu tronos e viu o ancião de dias que se assentou no trono central, no centro deste tribunal de tronos que está nas alturas. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. Daniel está dizendo: mas acima desses impérios terrenos que estão emergindo do mar e que trarão grande turba, existe um tribunal. Um tribunal que é composto pelo trono do Deus Altíssimo e de todos aqueles que servem diante dele, de tronos menores. E diante desses tronos existem miríades e miríades de seres celestiais. E diante deste trono e destes seres celestiais, do trono do ancião de dias, sai um rio de fogo. E este Senhor, este governador, este juiz, ele domina sobre toda a terra. Nas suas mãos estão livros, e nestes livros estão escritas e encerradas as histórias de todos os impérios e de todos os homens. O que Daniel viu? Daniel viu algo muito mais assustador, infinitamente mais poderoso do que tudo aquilo que o chifre pequeno pode um dia vir a fazer. Ele viu o Senhor, ele viu a retratação do Onipotente, ele viu o trono central que é digno de adoração, ele viu o trono de onde emana todo o poder, ele viu os livros que estão escritos todos os nossos dias e os dias dos reinos. Por uma decisão de Deus, animais e chifres um dia serão destruídos, como muitos já foram. A Babilônia passou, os medo-persas passaram, os gregos passaram, os romanos passaram. Nós estamos, provavelmente, pela lógica da história que estamos vendo aqui, nós estamos no período dos reinos, dos 10 chifres. Há reino e há governo sobre toda a terra. Mas a Bíblia é clara, e nós vamos ver nessa visão, que Deus vai encerrar esse período também.
Como encerrará o período também do império do pequeno chifre, que é a descrição de um indivíduo que se levantará contra Deus e contra tudo que Deus estabeleceu. Mas este Deus, somente Ele é o Deus onipotente sobre tudo e sobre todos. Ele escreve, Ele põe fim, Ele encerra a história de tudo e de todos. Somente Ele é o Deus onipotente. Se você olhar para o versículo 11, você verá o seguinte: então estive olhando, por causa da voz dos insolentes, palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E então, diante daquele tribunal poderoso, onde Deus encerrava o domínio de cada um daqueles chifres, de cada um daqueles animais, agora Daniel vê o ápice da sua visão. E o ápice da sua visão é que quando todo aquele tribunal estava levantado, legislando sobre o tempo e sobre os impérios, surge alguém nesse tribunal. Alguém que é descrito aqui como um homem, com imagem de homem, porque Cristo, nesta visão, ainda não tinha se encarnado. Daniel está 605 anos antes de Cristo. Mas ele vê alguém como um homem, que nós sabemos que é o Senhor. Este alguém como homem entra nesse tribunal celeste, como homem porque ainda não tinha se encarnado, mas representante já dos homens. Esta última visão de Daniel representa o quê? Lembra da visão do capítulo 2? Quando o império, que é feito de ferro e barro, estiver dominando, uma pedra que foi cortada de uma montanha, sem uso de mãos humanas, será lançado nos pés dessa estátua, deste império reinante naquele período, e ela vai destruir esse império, e ela começará a crescer, e ela crescerá, e esse será o último reino, o reino que existirá para sempre. E então Daniel está confirmando que Jesus, este sim, é o monarca que não passará. Reinos podem surgir sobre esta terra, reinos surgirão e reinos serão acabados e encerrados, mas o reinado de Cristo, que começou lá na cruz, quando Ele tomou o nosso lugar naquela cruz, e Ele se tornou, não apenas por ser o Criador, não apenas por ser Deus, mas também por ser aquele que nos comprou com seu precioso sangue, aquele que inaugurou o reino de Deus. Ele será o monarca por toda a eternidade. Ele já reina hoje no coração daqueles que creem em Cristo Jesus, mas este reino aqui ainda é um reino terreno e temporal e passageiro. Mas chegará um dia que todo este tempo nosso será encerrado, mas o reino de Deus, do qual eu e você, que cremos em Cristo Jesus, fazemos parte, este reino jamais terá fim. Aquele tribunal celeste encerra o período dos reinos humanos, mas aquele mesmo tribunal inaugura o período do reino celestial de Cristo Jesus, que será rei para sempre sobre toda a terra. Ele recebe um reino eterno, o quinto reino da visão do capítulo 2. Eu queria citar para vocês algumas palavras do Stuart Olyott sobre isso. Ele diz o seguinte: que grande visão Daniel recebeu naquela noite. Os impérios do mundo surgem, prosperam e desaparecem. Um último império permanece até quase o final do mundo. A esse império seguiu-se a ascensão do anticristo, um indivíduo blasfemo que aparentemente governaria para sempre. Porém, uma palavra do tribunal celeste de Deus o aniquilará. Esse tribunal, que decreta o fim do reino humano, outorga a uma pessoa o privilégio de reinar para sempre. Esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Quando todos os reinos humanos tiverem acabado, o homem que é Deus ainda estará reinando. Jesus, pelo decreto divino, reinará por toda a eternidade. Todos os outros reinos estão condenados à ruína. No entanto, o seu reino jamais findará. Todo joelho se dobrará perante ele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi isso que Daniel viu. 600 anos antes de Cristo nascer. É por isso que eu sirvo a esse Deus, porque é o Deus que olha para você passando por tribulação e mostra para você: ó, vou dar um deslumbre para você.
do que eu estou preparando para a sua história. Eu vou dar um deslumbre para você do que eu tenho preparado para o fim. E ainda que demore, e ainda que pareça que não virá, ainda que a noite seja escura e pareça interminável, um dia, toda essa luta aqui findará. Um dia, todo joelho se dobrará. Um dia, todos terão que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Que grande privilégio podermos fazer isso antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Muito bem. Vamos para a segunda parte. A interpretação. Como eu sou muito ansioso, eu fui dando para vocês várias informações, então agora vai ser rápido essa parte da interpretação, porque eu já citei a maior parte dela. Mas se você observar a partir do versículo 15, Daniel ficou perturbado com o que ele viu. Pode olhar aí, versículo 15. Ele ficou perturbado com o que ele viu, e ele então se dirige a um daqueles atendentes celestiais que estavam assistindo na visão, e ele pergunta para eles: olha, a respeito do que isso tudo, o que isso tudo quer dizer, o que isso significa? Veja o versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça que me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, nós já falamos, são 4 reinos. Eles têm a ver com reinados, impérios que se levantarão sobre a terra. Versículo 17 ao 18 mostra esse ser celestial explicando, e então a interpretação que nós temos não é fruto de imaginação humana, mas é exatamente a interpretação que o próprio anjo do Senhor dá à visão que Deus concedeu a Daniel. Então você não precisa se preocupar e ter medo disso, porque é o que está de fato descrito na palavra do Senhor. Algumas questões interessantes. Daniel volta o interesse dele dos 4 impérios, ele foca num único ponto, e o ponto é exatamente o 4º animal. E ele volta a dar características sobre este 4º animal a partir do versículo 19, e então ele volta a dizer sobre este 4º animal que ele tinha dentes de ferro, e ele acrescenta que tinha garras de bronze, que devorava e fazia em pedaços a tudo. Veja, o que ele está apontando é a ferocidade, a monstruosidade do 4º império, e aí basta que você faça uma leitura rápida da história, e você vai ver todo tipo de atrocidade que Roma realizou, inclusive em nome da religião, e inclusive para tentar deter o cristianismo, lá na Palestina e na Ásia Menor. Roma fez coisas que são quase que indescritíveis, terríveis, as mais malévolas possíveis. Se você tiver curiosidade de ler e conhecer alguma coisa sobre isso, tem uma série de livros, que inclusive alguns deles estão em PDF, você pode buscar na internet, chamada A História do Cristianismo, de Justus Gonzalez. Justus Gonzalez é um pesquisador, um historiador, e ele foi atrás de dados, de fatos a respeito desse período em que Roma perseguiu a igreja. E ele vai contar com riqueza de detalhes o que Roma fazia com cristãos nesses 3 primeiros séculos da era cristã. Aí você vai perceber quão terrível foi esse império. Mas o que Daniel vai focar mais estritamente não é tão somente neste reino monstruoso descrito por este 4º animal, mas especialmente no chifre pequeno, no mais forte que os outros, no poder inigualável dele, no que ele vai fazer. E então, do versículo 22 a seguir, nós vamos encontrar Daniel tratando, perguntando e ouvindo respostas a respeito disso. Veja lá, versículo 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, no qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços.
Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará o outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Vejam só, olha que coisa terrível. Falando sobre o homem da iniquidade, ele está dizendo o seguinte, olha, a chegada do homem da iniquidade será marcada pelo seguinte: primeiro, alguns reinos, talvez um continente, talvez o conglomerado de 3 grandes países, talvez o ajuntamento de uma associação de comércio entre países, sucumbirá para o surgimento do homem da iniquidade. Muita especulação a respeito disso tem sido dita. Eu não quero especular com vocês, e não vou especular. Eu quero apenas citar para vocês o que é importante a respeito desta visão. O que Daniel viu é que estes 10 reinos, eles entregarão o domínio a um indivíduo. Então eu queria dizer para vocês o que esse texto não está dizendo, como muita gente quer hoje. Eu já ouvi gente falando sobre, nós fizemos um estudo sobre Apocalipse aqui há 2 anos atrás, e neste ano de 2015, assim que eu terminar Daniel, nós vamos voltar a Apocalipse novamente, porque o link é imediato. Você termina Daniel, automaticamente você tem que ler Apocalipse, que o link é direto com Apocalipse. Mas alguns dizem que o homem da iniquidade, essa imagem do homem da iniquidade, que é descrita tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, se refere a um reino, um último grande reino sobre toda a terra. E este reino não é o reino de um homem, mas é um reino de uma associação. Aí teve muita gente que diz que quando começaram a surgir essas grandes associações comerciais, como nós temos várias hoje, alguns começaram a dizer, olha, vai começar o reinado do anticristo, porque nações estão se unindo, estão governando de forma igualitária dentro desse eixo de união de nações diferentes. Não, não é isso. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento dão características de pessoalidade, de individualidade para esta figura, que é a figura do chifre pequeno aqui em Daniel, e a figura lá em 2 Tessalonicenses, em Paulo, é a figura do homem da iniquidade. Todo este período, que é o período do homem da iniquidade, do último grande inimigo da igreja e de Deus, esse período é descrito como o período do império, do reino de um único homem, um indivíduo, não é uma nação. Não são nações ou conglomerado de nações, mas é um único indivíduo. Satanás é um enganador desde o princípio, e desde o princípio ele quis ser Deus. E o que ele vai fazer com a permissão de Deus no último tempo é exatamente dar a um homem que o servirá fielmente o poder de um Deus, para tentar imitar o que o próprio Cristo fez. Cristo não veio para ser o nosso rei, e o rei por toda a eternidade. O chifre pequeno vai tentar imitar Cristo, e tentará ser rei para sempre, mas a Bíblia diz que ele não conseguirá. Mas então Daniel, que tem a atenção voltada para isso, começa a ouvir a descrição a respeito dele, e algumas coisas também intrigantes são ditas a respeito deste chifre pequeno. Ele falará palavras contra Deus, ou seja, ele se levantará publicamente contra Deus, dizendo insolências e blasfêmias contra o próprio Deus. E se você for ler tanto Apocalipse, no capítulo 19 e 20, e se você for ler o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, ou se você for ler o Senhor Jesus nos Evangelhos, em Mateus, a partir do capítulo 23 até o capítulo 25, você vai ver a descrição de alguém com poder, com domínio, que fará, segundo o apóstolo Paulo, inclusive fazer chover fogo do céu. E diante deste indivíduo, muitos cristãos apostatarão da fé, porque o discurso dele é um discurso antigo, que enganou anjos e vai enganar homens. E o discurso é: vocês estão equivocados, só existe um Deus, e esse Deus sou eu. E se existir esse Deus que vocês servem, ele é inimigo de vocês, porque eu vim aqui sujar os meus pés, mas ele não está aqui. Esse vai ser o discurso. E quer ver o quanto eu sou poderoso? Ele fará chover fogo do céu. Quer ver o quanto eu sou poderoso? Ele vai curar a gente. Ele fará sinais e prodígios. E o próprio Senhor Jesus já alertou: vai fazer sinais maiores do que os meus.
Então eu preciso dizer isso para vocês, eu preciso me recordar sempre deste alerta do Senhor. E este foi o alerta que Deus deu lá para Daniel. Por quê? Para que a gente não se engane, não se iluda. Sabe o que vai acontecer com um crente superficial, cristão superficial, de denominações superficiais, gente que não lê a Bíblia, gente que não ora, e principalmente gente que não tem convicção? Sabe o que vai acontecer? Vai tombar, vai cair. Porque a característica de alguém que tem o coração convertido a Cristo Jesus, que está confirmado em graça, a principal característica é que ama se alimentar da palavra de Deus. A segunda principal característica é que tem convicção daquilo que lê na palavra de Deus. Por causa de um coração cheio de fé, e por causa da presença do Espírito Santo dentro dessa pessoa, ela está constantemente inclinada para as coisas de Deus, ela pensa nas coisas de Deus, ela tem convicção a respeito das coisas que ela aprende. Daniel estava na Babilônia há décadas, e a Babilônia não tinha entrado dentro do coração dele. Ninguém pôs a Babilônia dentro do coração de Daniel, e foi assim que ele resistiu. Deus lhe mostrou o futuro, mas havia no coração dele uma fé firme, consistente, de que o que Deus falava com ele aconteceria. Será que é o mesmo que existe no nosso coração? Porque nós ouvimos a respeito da palavra de Deus semana após semana, e apesar disso a Babilônia continua entrando no nosso coração. E esta mensagem que Daniel nos traz através dessa visão é exatamente para mostrar: não brinque, porque não vai ser fácil, não vai ser brincadeira. Não brinquem, porque eu estou passando por isso e não é fácil. É isso que Daniel está dizendo. Não duvidem. Ah, mas eu nasci na igreja, eu sou filho, eu sou neto, eu sou bisneto de presbiteriano. Daniel estava junto com a nação toda de Israel. Eles não eram bisnetos de judeus, não. Eles eram, por geração, eles eram judeus desde que o mundo é mundo. Eles foram os receptores da palavra de Deus, eles foram receptores dos oráculos de Deus, das revelações de Deus, eles viram os maiores milagres de Deus. Deus fez as coisas mais extraordinárias que já foram feitas debaixo do sol, no meio desse povo, e apenas 4 permaneceram fiéis na Babilônia. Não brinque, não pense que com este evangelho, com esta vida cristã, de aparecer de vez em quando lá na igreja, você vai resistir nesses dias, porque não vai. É isso que Daniel está dizendo. Como é que você vai poder ser firme nos últimos dias? Você precisa alimentar o seu coração com a palavra de Deus, e precisa adquirir firme convicção. Porque o homem da iniquidade, ele vem para quê? Ele vem para dizer coisas insolentes a respeito de Deus. Ele vem para difamar Deus. Ele vem para enganar. E veja que o versículo 24 diz que ele é tão ousado que ele mudará os tempos e as épocas ordenadas por Deus. Essa referência de tempos e épocas ordenadas por Deus diz respeito a estações do ano, diz respeito a dias de descanso, diz respeito à forma da semana, diz respeito às datas especiais. E o texto diz que ele é tão insolente que ele vai mudar os tempos e as épocas. Sabe o que significa? Significa que ele vai mexer com todas as estruturas, as mais básicas e elementares da sociedade. Vai destruir o que Deus fez. Ah, Deus fez um mundo em 6 dias, descansou no 7, nós vamos acabar com isso. Semana agora vai ser diferente. E é óbvio que agora eu estou entrando no campo da conjectura com vocês. Mas mudar tempos e épocas tem a ver com mudar com estruturas básicas, elementares, estabelecidas pelo próprio Deus. Isso me faz saber de uma coisa, que eu ainda não estou debaixo do domínio do chifre pequeno, enquanto cidadão deste mundo. Mas isso vai acontecer. E a julgar pelo que a gente está vendo no nosso mundo hoje, inclusive com mudanças que estão acontecendo, até nos tempos e épocas, nós não estamos muito longe disso. Mas eu não quero ser aqui alarmista e nem ficar fazendo com que você fique com medo do fulano ou do ciclano. Eu quero apenas que você pense que esta figura do homem da iniquidade, ele não vem para brincar com você, e nem vem para te dar uma opção.
Ele vem para acabar e destruir com tudo aquilo que a gente crê. E a não ser que o meu coração e os meus pés estejam bem firmados na rocha que é Cristo Jesus, nós vamos ser enganados e seduzidos. E o destino deste homem é o inferno, junto com todos os que o seguirem. E ninguém vai poder dizer assim: ah, mas eu fui enganado. Contra esses, Daniel disse: eu estive 70 anos na Babilônia, mas eu nunca deixei de confiar no meu Deus. Como é que eu permaneço firme em tempos difíceis? Eu permaneço fiel e me alimentando com a palavra de Deus e colocando a minha esperança no Senhor, porque Ele é que está sentado sobre o trono dos tronos. Todos os reinos passarão, mas o reino de Deus jamais passará. Daniel viu um homem insolente, simbolizado por um chifre, que falava insolências e que tentava mudar as coisas de Deus. E por causa dele vieram dias terríveis sobre a terra. Daniel está falando sobre o futuro. O chifre pequeno, ele se estabelecerá sobre um período. Versículo 25 diz que o período de domínio do chifre pequeno será um tempo, 2 tempos e meio tempo. Bom, nenhum intérprete das Escrituras ousou transformar isso em data e em contação cronológica, porque de fato não há sustentação para nenhum tipo de contação na Bíblia. Tem gente que fala de 3 anos e meio, 35 anos, 3 meses e meio. Esqueçam tudo isso, porque isso é tudo conjectura e especulação. Mas eu quero dar um jeito de você interpretar isso, que não delimita cronologicamente, mas faz a gente entender o que Daniel está querendo dizer. Daniel está querendo dizer o seguinte: olha, esse império do homem da iniquidade será por um período, como uma presidência da república, tantos anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, nós não sabemos. Será um período, será ruim, será terrível. E quando a gente achar acabou, virão 2 períodos. Quando a gente achar que encerrou, virá um tempo dobrado. E então se estenderá por mais 2 tempos. E aí, quando tiverem chegado esses 2 tempos, que a gente não aguentar mais, e aí este império do homem da iniquidade ousar presunçosamente que será um império eterno, então, na metade de um tempo, na metade de um período, no auge, no ápice, quando ele achar que não haverá mais fim, quando nós estivermos achando que Deus se esqueceu de nós, Deus vai encerrar, vai aniquilar com a palavra de sua boca o império deste homem da iniquidade. 1 tempo, 2 tempos, e quando ele achar que ficará para sempre, meio tempo, e então virá o fim. É o único jeito que eu posso interpretar isso daqui. Não adianta eu tentar colocar datas, meses, anos, décadas, não tem jeito. Eu não acho parâmetro para isso na Bíblia. Eu acho apenas essa ideia: um período com o dobro do primeiro, e quando ele achar que está tudo definido, Deus encerra. E aí vem o fim. Muito bem. Qual é esse fim? E aí nós estamos encerrando, porque é o fim nosso também aqui agora de manhã. Versículo 27, leia lá comigo. Gostaria que todos vocês abrissem a Bíblia e lessem comigo este texto, porque esta é a grande esperança do cristão, essa é a grande convicção do nosso coração, é isso que significa servir a Deus. Veja só, o versículo 27, leiamos juntos: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Esta é a promessa de Deus para você, esta é a promessa de Deus para mim, esta é a promessa de Deus para o povo que serve ao Deus Altíssimo. Podem vir reinos, podem vir impérios, podem vir presidentes e mais presidentes, podem fazer o que quiser debaixo desse sol, mas nunca poderão fazer o que é impossível, nunca poderão tirar da mão de Deus o governo sobre tudo. E como um cristão preciso saber disso. Eu não sei o que 2015 reserva para mim, e nem vocês sabem para vocês, e nem nós sabemos o que reserva para o nosso povo. Eu estava relendo esse texto de manhã antes de sair de casa, e passou talvez por uma providência divina para que eu pudesse dizer isso para vocês, passou um maluco na frente da casa, maluco mesmo, desses que são andarios pela rua.
E eu estava lendo exatamente esse texto do chifre pequeno, e ele passou lá falando coisas do tipo: acabou, eu vim para te pegar, chegou o seu dia. E a minha porta do escritório estava aberta, ela dá para o portão da sala. E aí eu ouvi aquele negócio, eu falei: Senhor, será que o pequeno chifre já está mandando seus mensageiros para buscar o teu povo? E olha, eu confesso para vocês que eu me arrepiei. Aí eu pus a cara para o lado de fora da porta, assim, era 7h45 mais ou menos, e eu vi que era um andarilho passando na rua. Eu falei: ô Senhor, se a voz de um andarilho coloca arrepio na pele, nossa, você imagine se um exército parasse na frente da sua casa e dissesse: acabou o seu tempo. Chegou o tempo do chifre pequeno. Escolha agora vida ou morte. Vida só se for como um apóstata. Porque se você não negar o seu Cristo, você morre. Esse é o dia que você vai ter que lembrar do versículo 27 do capítulo 7 de Daniel. Todo domínio, todos os reinos, tudo, absolutamente tudo sobre esta terra será entregue ao povo do Altíssimo. Deus governa sobre todos. Não se iluda, não se amedronte, nem entregue a sua fé diante daqueles que podem causar mal ao seu corpo, mas não podem tirar de você a sua alma. O Senhor Jesus disse: não temam quem fere o corpo, tema aquele que pode colocar a tua alma no inferno. É isso que Daniel está nos ensinando. É isso que alimentou a fé de Daniel. Ele não teve medo de Nabucodonosor, nem de Belsazar, nem de Dario, porque ele só temia a Deus. E nas visões Deus deixou muito claro para Daniel: quem governa sou eu. E os impérios dos homens podem durar muito tempo, mas eles vão passar. E o último e eterno império, reino, será o reino do Senhor. Algumas aplicações práticas para a sua vida. Daniel 7 nos ensina que não estamos nas trevas quanto à história, nem presente nem futura, porque essa história está debaixo do governo de Deus. Ainda que se levantam chifres pequenos e homens do pecado, esta guerra não será travada entre homens e Deus. Esta história é a história de Deus. Deus a iniciou e Deus a encerrará. Não temam o que o homem pode fazer. Não imaginem que toda a obra do Senhor será sucumbida pela ideia de um homem. Tão somente creia e confie no Senhor, e um dia o próprio Deus fará com que o mal desapareça. Segundo, ainda que você seja apenas um pequeno remanescente, não esqueça, nunca, jamais acabou o povo de Deus. Ele pode até durante várias épocas na história ser reduzido a um grupo muito pequeno, mas ele nunca acabou e nunca acabará. Se você se sentir só, solidão de fé, solidão de convicção, lembre-se, o povo de Deus jamais será extinto de sobre a terra, e por fim, Ele reinará sobre a terra. Então não deixe que a solidão e que o medo de estar sozinho tire de você a força e o ânimo para seguir. Porque você sozinho, com Deus, é maioria. Lembra da palavra de Deus, através do profeta, ao seu ajudante que estava com medo, porque viu alguns homens, alguns carros e alguns cavalos. O profeta de Deus orou e disse para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Abre os olhos. Ele pediu a Deus: Senhor, abre os olhos desse moço para ele enxergar. E ele viu que existiam anjos, miríades e miríades de anjos, de carros de anjos, de seres celestiais, entre eles e o exército da Síria. Deus está cuidando de nós. Você não está sozinho, porque Deus está com você, e Ele sempre estará. Por último, neste momento, você pode estar em lutas, ou ainda não, mas um dia, o poder do mal vai arrasar todo o nosso modelo de vida e de existência. E nesse dia você precisa lembrar que o Senhor arrasará o mal.
o Senhor Jesus Cristo voltará repentinamente do céu, quando ninguém estiver esperando, quando andarem dizendo paz e segurança, conquistado pelo homem da iniquidade, o mundo agora é um mundo totalmente novo, quando todas as bases da nova ordem mundial se estabelecer, nesse dia o Senhor Jesus descerá do céu com poder e glória, todo olho verá, este universo inteiro será desenrolado como a cortina de um grande teatro, e Deus mostrará a sua glória, e o Filho de Deus reinará e vencerá sobre todos os inimigos que estiverem levantados sobre a terra. Neste dia, a nossa convicção, a nossa fé se concretizará no ato final de Cristo, de encerrar toda a rebelião contra Deus, que já se levantou sobre esta terra. Este será o grande e glorioso dia do Senhor, que o salmista diz que nós pularemos e saltaremos como bois selvagens, de tanta alegria de ver a glória do Cordeiro. Eu almejo por esse dia, e eu espero que vocês também almejem esse dia. Stuart Olliott diz o seguinte para nós, encerrando então esse estudo: devemos preparar-nos para as dificuldades à frente. Este ensino deixado por Daniel seria verdade, ainda que esta fosse a única passagem da palavra de Deus sobre o assunto, mas não é. E citando o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, nós podemos lembrar claramente de que o Senhor nos alertou muitas vezes a respeito disso. E até uma leitura superficial de Apocalipse enfatiza esta verdade. Dias terríveis aguardam a igreja de Cristo. Os homens maus se tornarão cada vez mais perversos, e por fim, o homem do pecado será revelado, e as trevas prevalecerão. Não acontecerá uma segunda vinda do Senhor até que este personagem terrível se manifeste na história. Naquele tempo, Deus estará em controle de tudo, como sempre esteve. Nada acontecerá além do que Ele mesmo profetizou. Seu controle da história é absoluto, mesmo quando Ele parece ausente do mundo que Ele criou. Naqueles dias as pessoas terão a impressão de que o mal se tornará permanente. Contudo, aquele será o momento da suprema demonstração da justiça e do poder de Deus. Ele dará fim ao mundo dos homens e convocará todos os ímpios ao seu julgamento. Procuremos o escarnecedor, o perseguidor, o vendedor de pornografia e de infâmias, o corruptor e todo aquele que transgrediu os 10 mandamentos e não se converteu a Cristo Jesus, e veremos naquele dia todos eles receberem a merecida condenação da parte de Deus. Quanto a nós, compensa permanecer fiel a Deus em um ambiente hostil. Vale a pena você tolerar o desprezo e a crueldade do mundo, a fim de edificar-se com a minoria que é fiel. Daniel fez ao seu coração perguntas como esta: vale a pena? Até quando? Posso conseguir? E você, talvez já tenha feito essas perguntas. O sonho vindo da parte de Deus foi a resposta que Daniel precisava, e é a resposta que nós precisamos e precisaremos. Essa resposta é também suficiente à nossa necessidade. Será realmente importante entendermos todos esses detalhes, porque a mensagem é uma mensagem central e tão evidente que não pode ser negada. Que nunca desejaremos estar do lado da minoria, isso é fato por causa da nossa natureza. Mas que vale a pena estar com a minoria, é fato por causa da fé e por causa das firmes convicções que temos na palavra. O futuro não nos pertence, mas pertence a Deus. Sim, ao Senhor. Ele tem todos os acontecimentos bem escritos e determinados. Permanecemos firmes nele, ainda que sozinhos aqui, porque na companhia de Deus é melhor. Que Deus nos ajude. Esta visão foi para mim e para você, para nos alertar e para nos estimular à fé. Que Deus nos abençoe. E em fevereiro tem mais. Fevereiro nós continuamos no capítulo 8. Vamos ficar em pé, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Palavra que o Senhor concedeu através de uma visão ao teu servo Daniel, para que servisse para nós todos, ó Deus, como alimento para a fé e para a esperança.
como um alerta, ó Deus, de quão terríveis serão os dias que ainda estão pela frente. E a nossa oração agora, ó Deus, é que o Senhor, que sempre governou e sempre governará, nos dê, ó Deus, o privilégio de permanecermos firmes, de servirmos ao Senhor, ainda que em alguns momentos solitariamente, de não cedermos, ó Deus, aos desafios e às ameaças do inimigo. Que o Senhor, ó Deus, nos conceda o privilégio, ó Pai, de viver pelo Senhor e a coragem de viver pelo Senhor. Que a gente não ceda, ó Deus, ao desejo de companhia ou de influência. Que a gente não ceda, ó Deus, às chantagens do inimigo. Que a gente não ceda, ó Deus, aos modismos do nosso tempo. Que a gente não ceda à pressão da maioria. Mas que nós, ó Deus, bem alicerçados e firmados na Tua palavra, permaneçamos fiéis ao Senhor. Ó Deus, se porventura entre nós aqui nesta manhã existem ainda, ó Deus, corações que precisam ser confirmados com graça, que não têm a sua vida completamente entregue a Cristo Jesus, a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor complete esta obra em cada coração aqui, porque a Tua palavra é muito clara em demonstrar para nós que aqueles que não têm o coração de fato confirmado em Cristo Jesus com graça, não resistirão a estes dias. E então, ó Deus, nós clamamos uns pelos outros, para que o Senhor, ó Deus, nos encha o coração de fé, nos faça crer no Teu Filho Jesus com todas as nossas forças, de tal forma, ó Deus, que nada neste mundo tenha mais valor do que Cristo para nós. Que nós amemos ao Senhor, ó Deus, de todo o coração, mais do que qualquer coisa que o Senhor nos deu, inclusive, ó Deus, os nossos próprios entes queridos. Ó Pai, nos dê, ó Pai, este grande amor pelo Senhor, porque só o Senhor pode fazer esta obra em cada um de nós. Pedimos isso, ó Deus, porque queremos ser achados, ó Deus, fiéis ao Senhor, quando vierem aqueles dias de grande tribulação. Que o Senhor assim nos anime, ó Deus. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, este grande privilégio de vivermos e, se necessário for, padecermos por Cristo Jesus. Porque sabemos, ó Deus, que o dia da vitória está marcado. E nesse dia, ó Deus, aí sim nós poderemos celebrar e festejar a vitória final do Senhor. Até lá, dá-nos fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.